Responde pra mim essa pergunta. Todo mundo consegue aprender qualquer coisa. Verdadeiro ou falso? Eu sei que talvez dentro das nossas crenças a gente acredite que nem todo mundo consegue aprender qualquer coisa. E aí é bem da verdade o que a gente descobre que todo mundo consegue aprender qualquer coisa, independente. Então por que eu tenho essa sensação de que a gente não consegue aprender qualquer coisa? E aí a resposta não é exatamente se você consegue ou não consegue, mas como é que você faz para acelerar o seu processo de aprendizagem. E se você quer saber como que se acelera, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar a verdade sobre a aceleração do processo de aprendizagem. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, qual é a verdade sobre aprendizagem acelerada, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. A primeira coisa que a gente tem que saber é entender que todas as curvas de aprendizado, elas basicamente acontecem da mesma forma. Começam crescendo relativamente rápido e depois que elas começam a crescer, elas chegam no momento onde elas desenvolvem um platô. E aí que elas desenvolvem um platô, elas começam a diminuir então a velocidade que ela se cresce. O negócio é que essa velocidade inicial, que é a velocidade que você entende as coisas inicialmente, ela varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que entendem muito rápido. E por isso, o processo de aprendizagem dela sobre aquele determinado assunto é astronômico. Em compensação, outras pessoas acabam sendo um pouquinho mais lentas para desenvolver esse primeiro momento, que é o momento de crescimento. Mas é fato que se elas perdurarem e continuarem, elas vão continuar crescendo. Portanto, a gente tem uma imagem como, por exemplo, a desse gráfico daqui, onde esse gráfico ele vai mostrar para vocês basicamente quais são as duas curvas que a gente tem. A nossa curva mais acelerada, onde é uma curva que cresce mais rápido, e essa segunda curva, que é uma curva que cresce mais devagar. Só que um dos grandes problemas que a gente tem é que a maioria de nós não pauta a nossa aprendizagem em cima da gente mesmo. A gente geralmente pauta a nossa aprendizagem em cima de uma comparação com o próximo. E nessa de uma comparação com o próximo, a gente começa a perceber que, apesar da gente estar em uma determinada posição, outras pessoas estão em posições diferentes. É impressionante como quase sempre chama atenção aquelas pessoas que estão aceleradas na frente da gente. Aquelas pessoas que estão na frente da gente, a gente fica se perguntando, poxa, por que tal pessoa consegue saber tão rápido e consegue aprender tão rápido e eu estudo, me mato de estudar, não consigo aprender tão rápido quanto ele. E aí isso causa, por exemplo, uma falsa sensação de que existem pessoas que conseguem aprender coisas e enquanto eu não consigo aprender tudo. O que você tem que entender é que, perdurando, continuando estudando, você vai conseguir aprender absolutamente qualquer coisa. É o que o gráfico mostra. Se você perceber, estudo continuado ele vai conseguir fazer com que você basicamente consiga se diferenciar muito pouco daquela pessoa que começou aprendendo muito rápido, simplesmente por conta da persistência. Mas eu sei que quando a gente fala sobre otimização de aprendizagem, o ideal é que a gente consiga fazer com que as nossas curvas saiam de curvas mais lentas e vão para curvas mais rápidas. E por isso a gente precisa saber a verdade sobre como que você altera a velocidade da aprendizagem. E para você entender como que se altera a velocidade da aprendizagem, eu preciso que você entenda um vídeo que eu já falei lá atrás, que a gente vai dar o nome de áreas multidimensionais do estudante. E são essas áreas multidimensionais do estudante que vão fazer com que o aluno consiga fazer com que a aprendizagem seja mais acelerada ou mais lenta. O estudante, ele é muito mais complexo do que simplesmente o fato de sentar a bunda na cadeira e estudar. A gente tem várias áreas que conseguem fazer com que o aluno aprenda mais rápido. Ou então, se você trabalhar mal e porcamente com uma dessas áreas, faz com que a aprendizagem ela seja menos acelerada. Basicamente, as 6 áreas que fazem com que a gente acelere ou desacelere a velocidade de aprendizagem, com isso a curva ela fica mais voltada para íngreme ou menos íngreme em termos de desenvolvimento, são a codificação profunda, a atenção, o mindset, a autorregulação, a metacognição e a regulação emocional. Cada uma dessas áreas, elas envolvem alguns conceitos dentro da amplitude do aluno, dentro da amplitude do estudante, que fazem com que ele consiga perceber que a aprendizagem dele está conseguindo fluir mais rápido ou mais lento. A primeira área é o que a gente dá o nome de codificação profunda. E a codificação profunda, ela é comumente confundida com inteligência. O que acontece é que a codificação profunda, ela é sim uma capacidade que você tem de criar raciocínios mais profundos, mais criativos sobre uma determinada área que você está trabalhando. Só que uma das coisas que a gente mais percebe é que isso não é tão inato assim. Ou seja, existem sim algumas pessoas que têm uma certa facilidade de fazer um processo de raciocínios criativos com um pouco mais facilidade do que outras, mas a diferença é muito pequena. O que mais chama atenção em termos de pessoas que conseguem raciocinar muito bem é exatamente sobre um processo que a gente chama de informações prévias. É quanto que você já sabe sobre aquela determinada informação. Ou seja, a sua codificação profunda, ela é diretamente ligada ao tanto que você já sabe sobre um determinado assunto. Se você já sabe muito sobre ciência da aprendizagem, então eu falo as coisas
coisas aqui pra você e as coisas fluem. Mas em compensação, se eu falo as coisas pra vocês, sendo que você nunca viu absolutamente nada sobre ciência da aprendizagem, talvez pra você não seja tão fluido. E assim, a gente acaba não tendo tantos mecanismos de fazer uma codificação tão profunda. A verdade é que ninguém é inteligente em absolutamente tudo. Ou seja, ninguém tem essa capacidade de raciocínio na mesma forma em absolutamente tudo. Tem algumas áreas que você tem mais facilidade, tem algumas áreas que você tem menos facilidade. Se você pegar algumas pessoas são muito boas com dinheiro. Outras pessoas, elas já são muito boas, como por exemplo, história. E aí, não necessariamente uma pessoa que é boa, muito boa em história, vai conseguir fluir muito bem quando conversa sobre dinheiro e vice-versa. Uma das primeiras coisas que você tem que entender, como que você faz para sua aprendizagem ser mais rápida? Depende da quantidade de informações prévias e conteúdo prévio que você tem sobre aquela determinada informação. Por isso que base é extremamente importante. O que vai fazer então com que você consiga aprender mais rápido? A primeira coisa é que você tenha conhecimentos prévios. A segunda coisa que vai fazer com que você aprenda muito mais rápido é o que a gente vai dar o nome então de atenção. E atenção, eu acho que é meio que óbvio que você sabe, né? A gente tem vários estímulos nesse momento, só que para um você tá dando atenção. E será que você tá dando atenção para mim? Se sim, você tá conseguindo receber e captar essa informação que eu tô te dando. E por isso, você consegue codificar melhor aquela informação. A verdade é que para todas as coisas que a gente quer aprender mais rápido, quanto mais atenção a gente der para aquela informação, quanto mais focado a gente conseguir ficar com aquela informação, mais fácil vai ser. Só que qual que é o grande detalhe? O grande detalhe é que a gente confunde o fato de você dar atenção com sustentar a atenção. E a verdade é que, sim, a gente dá atenção para diversas coisas e principalmente para as coisas que a gente quer aprender. Mas se você fica num estado de multitarefa, modificando sua atenção para várias coisas ao mesmo tempo, isso não vai te ajudar. Por isso que é extremamente importante que quando você estiver estudando, você consiga sustentar a tua atenção exatamente no coisa que você está querendo aprender. Por isso que práticas, como por exemplo a prática de atividade física ou a prática de meditação, são práticas muito valiosas para esse processo, porque não é só sobre mandar a atenção para onde você precisa mandar a atenção, mas é sobre sustentar. Você conseguir fazer com que você fique focado o máximo de tempo possível naquilo que você quer aprender. E isso vai aumentar muito a tua velocidade de aprendizagem. A nossa terceira área multidimensional do estudante é o que a gente vai dar o nome de mindset. E o mindset é basicamente como que funcionam os seus processamentos mentais, as suas crenças prévias em relação ao seu desenvolvimento. E a doutora Carol Dweck subdivide o nosso mindset em dois. São basicamente os mindset fixos e o mindset do crescimento. O mindset fixo é aquele mindset que a gente acredita que a gente é alguma coisa. Enquanto o mindset do crescimento é aquele que a gente acredita que a gente se desenvolve para alguma coisa. E a gente se desenvolve graças ao nosso esforço, graças às nossas ações. Eu sei que é muito fácil a gente virar e falar, poxa, mas não é óbvio que se eu adoto esse mindset do crescimento, porque as pessoas modificam e a partir do momento que trabalham, elas se modificam, elas trabalham, não é meio que óbvio, então todo mundo deveria ter um mindset do crescimento? E a bem da verdade é que não, que a gente começa a perceber isso principalmente em cima dos nossos erros. Existem pessoas que enxergam o erro como uma oportunidade de crescimento. E existem pessoas que enxergam o erro como um fato que te limita, ou seja, é porque eu erro que eu não sou bom. E isso eu já vi diversas vezes. Eu já vi muitas pessoas virando pra mim falando, mas Naka, eu só erro, por isso eu sou burro, tá vendo? Isso é um mindset fixo. O mindset que você acredita que o fato das suas ações fazem com que você estabeleça quem você é. O mindset do crescimento acredita que aquilo que você é quando você constrói que você é. Portanto, a pessoa que tem um mindset do crescimento acredita que quem erra tem a oportunidade de acertar. Fazendo o quê? Fazendo correções. A forma com que você vê seus erros vai ser uma forma com que você visualiza como que você consegue crescer. O mindset do crescimento é algo que vai fazer com que você consiga evoluir mais rápido a tua aprendizagem. Porque se você consegue corrigir mais fácil os seus erros, e se você acredita plenamente de que você consegue construir aquilo que você vai se tornar, você vai conseguir fazer com que você aprenda mais rápido, até mesmo porque os feedbacks é uma forma muito eficiente de você fazer com que você aprenda mais rápido. Quarta área, a gente dá o nome de autorregulação. E autorregulação significa a capacidade de você se inibir e se controlar para que você consiga agir perante os seus propósitos, perante aquilo que você tem como objetivo. É basicamente o seguinte, se você virar para você mesmo e falar que você vai estudar durante 2 horas, você vai se propor a estudar durante 2 horas e você não vai perder a consideração durante 2 horas. É isso que você vai fazer. Essa capacidade de autorregulação, de ajustar suas agendas, se você conseguir cumprir com sua agenda, faz com que você melhore muito rápido. A verdade é que muita gente fala para mim, estuda 4, 5, 6 horas todos os dias, mas quando você vai ver a quantidade líquida de horas que a pessoa está estudando, ela chega a 1/3, de vez em quando 1/4 daquela quantidade que ela se propôs a estudar. Ou seja, 4 horas de estudo é como se virassem tipo 1 hora líquida. E isso é muito tempo de estudo jogado fora. Quando você começa a se autorregular, você começa a aumentar muito essa quantidade líquida de estudos que você tem. Isso vai fazer com que você aumente muito a sua velocidade. Eu quero que você entenda aqui uma coisa. Muita gente fala sobre aprendizagem efetiva. E a aprendizagem efetiva realmente é aprender mais em menos tempo. Só que aprender mais em menos tempo não significa que dá para aprender tudo no estalar de dedos. A gente precisa sim gastar um certo tempo investindo na aprendizagem. E por isso que aprende mais também quem estuda mais. Eu não tô aqui para virar e falar para você que você não tem
tem que estudar tanto. Você tem que estudar, e quanto mais você estudar, mais você vai aprender, desde que você consiga equilibrar todas as coisas da sua vida. Mas quanto mais você conseguir estudar, equilibrando as coisas da sua vida, mais você vai aprender. Por isso, autorregulação é extremamente importante para você aumentar a sua velocidade de aprendizagem. A quinta área é o que a gente dá um nome de metacognição. A metacognição é a capacidade que a gente tem de prestar atenção sobre como que a gente está performando, o que a gente está pensando. É pensar sobre os nossos pensamentos. Por isso, metacognição. Só que durante o processo de estudo, a metacognição significa você conseguir se autoavaliar para você saber se aquilo que você está fazendo está sendo efetivo para sua aprendizagem ou não está sendo efetivo. Por exemplo, a partir do momento em que eu conto para você que a releitura, por mais que ela crie pra gente uma falácia de reconhecimento, e a gente acha que por meio da releitura a gente está aprendendo, quando a gente começa a entender que a releitura é um método muito ruim da gente conseguir fazer com que aquela informação perdure mais tempo na nossa cabeça, você começa a ter ciência sobre aquilo. Então a sua metacognição melhora sobre aquele processo. Então você vai lá e você faz uma primeira leitura e você começa a pensar o seguinte: poxa, será que reler é a melhor coisa? Ou será que eu já vou direto para resolver questões? Talvez seja muito melhor você conseguir resolver questões, mesmo que você ainda sinta que você poderia pegar mais coisas, mais informações com uma releitura. Mesmo assim, o fato de você testar provavelmente vai fazer com que aquela informação perdure mais tempo. Isso é metacognição. É o fato de você saber o que você tem que fazer, porque assim você vai conseguir ter noção do que funciona, do que não funciona, e assim a sua aprendizagem vai ser muito mais rápida. Por último, nossa última área se chama regulação emocional. E regulação emocional, ela se trata sobre a gente conseguir equilibrar as nossas emoções, as nossas ações. É o fato de a gente saber que a gente está conseguindo dormir bem, é o fato da gente estar conseguindo saber que a gente está conseguindo controlar bem as nossas relações sociais, as nossas atividades físicas, porque de nada adianta a gente estudar se a gente está mergulhado num mar de ansiedade. Se eu estou extremamente estressado, porque tudo isso vai jogar contra a tua aprendizagem. Você tem que entender. E quando a gente fala sobre essa parte emocional, se existe alguma coisa que está te desequilibrando demais, esse desequilíbrio exagerado, exacerbado, ele vai fazer com que tudo seja muito mais difícil de ser aprendido e muito mais voltado para aquilo que está te causando aquele problema emocional. Portanto, é extremamente importante que você entenda o seguinte: a menos que você consiga se regular emocionalmente, se for uma coisa pontual, tenta regular aquilo para que aquilo passe, mas a regulação emocional é chave para que você consiga fazer com que o seu desenvolvimento se torne algo mais natural. Portanto, quando a gente fala sobre aprendizagem acelerada significa, primeiro, você ter a crença de que qualquer pessoa aprende qualquer coisa, mas principalmente saber quais são os elementos que vão fazer com que você aprenda mais rápido. Faça isso e você vai conseguir aprender muito mais rápido. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.